Fala galera, muito bom dia pra vocês aí, um ótimo domingo pra vocês. Vamos iniciar a live com o nutricionista Iago. A gente vai falar de imediatismo na dieta carnívora. Só esperar aqui conectar certinho aqui. Já vamos iniciar a live com o nutricionista Iago, tá? Deixa eu só ver aqui se tá... Estão escutando o áudio aí? Tá bem o áudio aí, galera? Deixa eu só ver aqui se tá... Eu acho que o áudio tá bom, né? Vou chamar aqui o nutricionista Iago e a gente vai falar do imediatismo na dieta carnívora, tá, galera? Só chamar ele aqui. Vamos lá. Muito bom dia para vocês aí que entraram aí na live nesse domingo. Acho que ele entrou aí. Aí, foi. Fala, meu Bom dia. amigo. Bom dia, como E você aí? tá aí? Tudo bem? E aí? Esfriou um pouco aqui, mas tá de boa. Eu gosto do frio. Mas aí em Minas, né? Minas Gerais, né? Uhum. Aí faz frio, mas não é igual aqui, cara. Olha como eu já tô aqui de jaqueta aqui, ó. Aqui tá frio pra Ah, caramba. imagino, cara, imagino. Agora, mês que vem que o bicho pega aqui, quando faz frio mesmo. É, Ixi, aí, mas eu acho que o frio em geral, em todo lugar do Brasil, né? Sempre quando vem sim. inverno, eu acho que agora com essas mudanças climáticas, o calor foi bem diferente, né, cara? Pô, muito. Ano passado, no meio do ano, assim, não fez tanto frio, mas esse ano parece que fica variando, né? Bom, vamos lá, né? Vamos falar hoje do tema, né? Que a gente falou que ia escolher um tema para falar, que é do imediatismo na dieta carnívora, né? Você quer falar sobre um pouco sobre esse tema, porque você tem bastante pacientes, né, que já estão fazendo aí Sim. na dieta carnívora É, e como que tá essa relação com a galera que fica esperando, né, o resultado assim, entre aspas, rápido, né? sim. Então, eu tenho colocado meus pacientes principalmente numa transição, né? Eu faço a pessoa fazer uma carnívora ali inicialmente, depois, se ela quiser continuar ou se ela quiser voltar a introduzir outros alimentos, a gente vai fazendo essa transição. Só que tem muita gente que não tem paciência, cara. Eu, inclusive, peguei um paciente esses dias que eu falei para ele tudo que podia acontecer nessa transição, porque ele vinha de comer de 3 em 3 horas, muito carboidrato, sabe? Aquele basicão que ensinam, né? Fazia déficit calórico por muito tempo já, então muito estresse no corpo. E aí eu falei, bom, você vai para uma animal based e pode ter uma oscilação ali de cortisol, pode ter uma queda do glicogênio, o músculo dá uma murchada no começo. Tem gente, é a minoria, mas tem gente que até ganha um pouco de gordura no começo por causa dessa oscilação do cortisol. E aí deu 1, 2 semanas, começou a acontecer com o cara exatamente o que eu falei. Ele estava ciente e aí ele não curtiu muito, né? E aí ele começou a mudar a abordagem por conta própria, não curtiu muito, ele nem voltou no retorno, para você ter ideia. Perfeito. Parou de É, responder. é exatamente isso que eu falei. Eu também tenho bastante anos de consultoria e eu vejo que a galera parece que elas não ficam constantes. Geralmente, as consultorias, quando eu tenho de plano trimestral, assim, a galera fica os 3 meses porque, claro, pagou, né? Mas eu Uhum, percebo que tem um tempo assim, parece que a galera, elas, assim, porque assim, o resultado vai depender da pessoa, né, cara? sim. Não tem erro, cara. O protocolo, ele é, se você for seguir 100%, você tem resultado, né? Mas aí tem muita gente que faz um mês, e aí eu particularmente, né, Iago, eu não acredito em uma consultoria ou em um mês. Em um mês você não consegue trabalhar direito o metabolismo da pessoa, né? A forma como a pessoa está se alimentando, ela está se, ainda mais na carnívora, a pessoa está se limpando ainda o organismo, né? Então, no começo vai sair até mais espinha no corpo, porque o corpo está, né, automaticamente está se limpando, vai ter uma queda de rendimento. Então, isso assusta a princípio, quando a pessoa ela não tem esse entendimento que ela tem que passar pelo processo dessa auto, né, limpeza do que ela estava consumindo antes. Então, eles acabam passando um mês ali já desanimando, né? Por quê? Porque eles, é que mesmo estamos falando hoje, do imediatismo. O que é? Os resultados
não são mágicos, porque a pressa vai sabotar a jornada. Entendeu? Uhum. Infelizmente é isso, né? E, cara, é pelo menos 3 meses, né? Pessoa na abordagem para começar a ver algum resultado em si, o corpo começar a se adaptar. A galera não sabe esperar. Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem viver desse jeito. Por exemplo, muitas vezes reclamando, buscando uma solução mágica, um medicamento. Até citar o exemplo aqui. Às vezes tenho que ir no hospital, sei lá, esse final de semana, esses dias para trás, eu levei meu pai lá porque ele tá com dengue, né? Aham. Levei no hospital lá, ele ficou um tempo lá. Já levei minha mãe algumas vezes também. Eu já tive que ir para tomar remédio que machuquei braço, remédio para dor, essas coisas. É impressionante que no hospital é sempre as mesmas pessoas que estão lá, cara. E não muda de vida, tá sempre procurando ali uma solução mágica ali para tirar a dor ali no hospital. E aí, não, tem que resolver esse problema agora, que final de semana eu tenho que beber com meus amigos. Então, assim, é sempre as mesmas pessoas, né, cara? As pessoas não querem mudar de vida, não querem ter uma imunidade melhor, né? A gente até viu aí alguns anos atrás na pandemia, as pessoas, o que que mudou? Ficou enfiado dentro de casa, mas não mudou os hábitos, piorou, né? A gente teve explosão aí de diabetes, hipertensão, câncer, enfim, e as pessoas não mudam. E sempre a mesma história, mas isso vai levar muito tempo. Mas o estilo de vida é pro resto da vida, não é por 1 ou 2 meses. Que nem eu estou lendo o livro de uma nutricionista que ela fala sobre o conforto, né? Esse excesso de conforto, as pessoas não estão conseguindo sair desse excesso de conforto. O que que é? A pessoa, ela não precisa ir no mercado, né? Ela pede tudo pelo aplicativo, ela não precisa ir para feira. Chegou em casa do trabalho cansada, ela simplesmente abre o celular e coloca lá no iFood, pede uma comida, coloca um Sim, filme. Então é só jogando esses excessos de conforto, jogando mais dose de dopamina, e o nosso cérebro fica viciado com essa dopamina ao ponto de que chega um momento que você não tem mais nem prazer no que você faz automático. Deixa eu pedir um lanche aqui agora, ver um filme. Aí você tá, o seu cérebro está totalmente anestesiado com esse excesso de conforto que está gerando um desconforto, só que ainda você não sabe. Você vai saber a longo prazo, né? sim, Então, o que acontece? É a mesma coisa na dieta carnívora e nas consultorias, nas suas consultas. As pessoas elas não querem passar um pouquinho de desconforto, né? O corpo nosso, não é uma máquina que vai entregar rápido o resultado para você. Ele precisa dessa adaptação, entendeu? No com fisiculturismo, eu certeza. como atleta, eu sei que quando está funcionando para mim é quando está difícil, é quando eu estou sentindo fome, é quando eu estou cansado do excesso do treinamento, do aeróbico, entendeu? Então, esse processo, esse nível de diferença que traz o resultado, entendeu? Então, na consultoria, muitas vezes as pessoas me mandam mensagem, às vezes até diariamente no começo. Eu estou sentindo dor de cabeça. Nossa, hoje eu acordei, estou desanimada. Eu estou conseguindo treinar. Então, as pessoas elas querem ter mudança de saúde, né? Mudança física, sem ter o desconforto. O que você acha sobre isso? Então, elas querem ser emagrecidas, né? Não querem buscar o caminho, elas querem que alguém faça por elas. Esse livro que você comentou é da doutora É da Maíra, sei lá o nome? Maria Soliana, é uma nutricionista que ela fez estudo lá fora com, não sei se você conhece o Jason Fung, que Sim, sim, já esse, vi lá esse ela com ele. médico ele é um médico especialista que trata pessoas com diabetes, né? Ele teve muito êxito, né, em tratar essas pessoas através do jejum, né? Do jejum intermitente, jejum prolongado, sem basicamente fazendo uma dieta específica, né? Ele Uhum, colocava o jejum e colocava a dieta, né, de zero carboidrato, entendeu? Que ele sim. acreditava que o poder do emagrecimento está na insulina. O que que acontece? Enquanto você estiver colocando doses pequenas de carboidrato, você sempre vai estar colocando a sua insulina a trabalhar. E quando a insulina trabalha, você sabe que você vai comer, vai passar 1 hora, você vai sentir fome. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas do emagrecimento. Elas sabem que vão comer, eu vou comer um pão. Então tá bom, você vai saber que daqui meia hora você vai estar com fome, entendeu? Sim, eu li o livro dele, Código da É, Obesidade, né? E eu agora li também. eu tô lendo o Código do Diabetes dele. Tô lendo agora recentemente. E eu acompanho muito vídeo dela também, tem uma live dela com ele também. E no livro dele fala exatamente isso, assim. Antigamente as pessoas faziam 3 refeições por dia. E aí começaram a ter um incentivo a fazer 6, né? Fazer lanche. E geralmente esses lanches é com refinados e tudo mais. E aí você, com 3 refeições, você ainda dava o tempo de descanso da insulina subir e descer.
com esses lanches ela fica alta o tempo todo. Então, aí as pessoas ficaram dependentes disso, né? A pessoa que não consegue ficar 3 horas sem comer, que passa mal, já é um sinal de resistência insulínica, É, né? E tá entrando todo mundo nisso, né? Infelizmente, cara, a gente pega a pessoa que não consegue ficar sem comer e treinar, sendo que não é aquilo que você tá comendo meia hora que tá te dando energia. É bizarro. porque é difícil, né, cara? Na verdade, não é nem muito da cabeça, é mais fisiológico mesmo, né? Eu também, como eu Uhum. vinha antigamente, tradicionalmente, eu comia 6 refeições porque tinha carboidratos. A partir do momento que uma dieta que tem carboidratos, você sabe que você vai ter que ou controlar a fome, que ela vai vir brutal, né? E outra que você vai saber que você vai ter que comer a cada 3 horas, entendeu? Que nem agora eu estou na dieta carnívora, eu como poucas vezes, 2 vezes por dia, às vezes três. Mas que nem eu sei, porque se eu colocar algum carboidrato, eu sei que eu vou sentir fome. Então, na verdade, é o carboidrato que é o vilão, né? É o vilão que vai fazer você comer mais vezes. Se você comer só a base de proteínas e gorduras boas, você vai ter mais saciedade e você não vai sentir fome. Então, é difícil, né? A pessoa entender nesse processo, por isso que muitas pessoas elas acabam desistindo, entendeu? Eu tenho alunos meus que, né, que fazem a dieta normal, não normal, que eu não falo que é normal mais, né? Porque a dieta carnívora também é normal. É, Só que assim, eles fazem assim, eu tenho que passar 5 refeições. Por quê? Porque tem um carbo baixo. Então, a partir do momento que tem um carboidrato baixo, eu sei que eles vão passar fome, então eu não vou conseguir passar 3 refeições, entendeu? E aí tem que ter refeição livre, né? Que nem eu tava falando com a mulher, tipo, ela comeu bastante carne, ela ficou saciada ali com torresmo. Ela falou, nossa, é difícil, eu nem penso em refeição livre quando eu como assim. É claro, você está saciado. A refeição é, livre, as pessoas elas comem refeição livre porque elas comem pouco nutrientes, então fica lá em 5 refeições de frango, arroz, batata, arroz, aveia, banana, isso aí é pobre em nutrientes. Infelizmente, hoje estudando, eu sei que é pobre em nutrientes, cara, porque o arroz tem o quê? Só amido, né? tem Não nada. tem nutriente que vai. O que vai segurar a sua saciedade é um alimento que tem densidade nutricional. E onde você vai achar? Na carne, nos ovos, né? Na gordura, entendeu? Tem. E se a gente parar para pensar, até um certo momento da nossa humanidade, a gente não tinha alimento disponível o tempo todo. Então, eu acho meio bizarro esse negócio de veganismo, por exemplo, porque não é nutritivo, cara. Para seres humanos, por exemplo, não é. Quando as pessoas tinham fome, eles procuravam carne. Quando a caça não dava certo, aí sim se alimentavam de raízes, tubérculos, sei lá, que tinha lá disponível na época, frutas, né? E as pessoas ficavam saciadas com carne. Então, quando você nutre bem o corpo, você não sente fome toda hora. É exatamente isso que você falou. O corpo está pedindo nutrição. Você enche a pança de arroz. Não tem nutrição. Meia hora depois, 1 hora depois, você está com fome de novo. E as pessoas não param para pensar nisso. E aí, por que tem essa questão da refeição livre? Porque a pessoa está lá a semana inteira comendo arroz e frango, batata e frango, ou carne mais magra, né? Aveia, frutinha ali. E aí ela chega no final de semana, o corpo dela sente que falta aquela densidade nutricional. Aí vai para onde? Vai para pizza, vai para o hambúrguer. Por quê? Porque tem um monte de gordura naquele alimento, processados, que você come, você enche, você fica estufado, entendeu? Só que depois, no outro dia, o choque de insulina é tão alto que no outro dia sua fome vem maior. Então, eu tenho alunos, né, na prática, que eu tenho muitos anos como atleta também, o quando você come um alimento assim processado, uma pizza, um hambúrguer, no outro dia, para você voltar para a dieta, é uma batalha. Imagina, É você mais comia uma. difícil. Eu comia uma. Por exemplo, eu comia uma pizza ó, no outro dia para voltar para o carbo baixo, que realmente era uma dieta de carbo baixo, cara, era uma batalha. E era ali, ó, fazia uma, tava fome, aí colocava mais arroz, então era uma batalha de voltar ao eixo, entendeu? Uhum. Agora, como eu como isso, então eu praticamente passo a semana inteira comendo a mesma coisa, né? Então não vem o pensamento na cabeça disso. O pensamento que vem na cabeça das pessoas hoje entendendo é porque elas não ficam saciadas no que ela está comendo, entendeu? A Exatamente. partir do momento que a partir do momento que você come alimentos que te saciam, que seu corpo já, eu não quero mais, você nem pensa em comer isso, entendeu? Você fica enjoado, entendeu? Sim. E aí E vai, pode falar, pode falar. você estava até comentando, o nome da live é imediatismo, mas nesse caso, quando a pessoa começa a comer o que está nutrindo o corpo, em alguns dias ela já começa a perceber que ela não tem aquela fome doida. Ela já, ó, fiquei mais horas sem me alimentar e não tive fome. Então ela já começa a perceber. Então, muito do fracasso dessas dietas aí tradicionais, dieta flexível,
É porque a pessoa tem fome o tempo todo. Como o Dr. Souto lá, ele fala, né? O especialista em dieta low carb, ele fala que fome é o cemitério de qualquer dieta. Então, se a pessoa fica sentindo fome, é obviamente que isso não vai ser sustentável. E essas dietas comer de tudo um pouco é foda, cara, porque eu até entendo que a pessoa tem que pôr, por exemplo, a refeição livre, para ter algum prazer na dieta, porque a pessoa fica comendo arroz integral, sem sal, fica comendo carne magra. Como é que faz, cara? Não tem adesão à alimentação, não tem prazer, porque o que dá prazer é gordura ou açúcar. E aí você come um monte de carboidrato sem sal, não come gordura, e aí você tem que colocar uma pizza, um refrigerante zero, alguma porcaria ali, vamos chamar de porcaria, né? Que Não, porque não não é é. É que assim, como a gente classifica agora os alimentos, para mim, né, a minha opinião, e particularmente eu acredito que alimentos são aqueles que, né, que foram feitos para o ser humano comer. O que está dentro de pacotes, não eu acredito que são produtos inventados para o quê? Fazer você consumir mais. E é isso aí, ó. Você compra um pacote de bolacha, dificilmente você vai comer só um, tá? é, Mesmo que a pessoa fale, não, eu consigo comer só um pacote, mas a fome lá dentro tá brutal. Por quê? Esses produtos foram inventados basicamente para isso. O pessoal estudou, sabia? Eu estava lendo um livro lá sobre alimentação. Eles estudaram sobre o mecanismo do cérebro da pessoa para a pessoa viciar. Então você vê é uma combinação de açúcar, gordura, sal. Só que vai certinho. Quando você coloca na boca, dificilmente você vai comer só um pedaço. Você colocar uma bolacha na boca, você não vai comer só uma bolacha. Se colocar um pedaço de chocolate na boca, você não vai comer só um pedaço, entendeu? mas o nutricionista ele acha que aprendeu na faculdade, ele acha que é só sobre calorias, né? E tem uma coisa que chama, que na natureza é muito interessante, que é o feedback que os alimentos dão pra gente. Se a gente ficar comendo carne, vai chegar um momento que o corpo vai dizer quando parar, porque você está bem nutrido. Agora você pega um sorvete, você toma o dia inteiro se deixar. Não tem esse feedback da natureza. E as pessoas não entendem isso. O nutricionista parece que a gente não é ensinado na É, faculdade, né? Já começa, exatamente. né? E aí, para a gente passar na faculdade, infelizmente, a gente tem que mentir, né? Fazer lá o TCC, fazer as provas com essas diretrizes nutricionais, com a base da pirâmide alimentar, que é os grãos, que é os tubérculos, as frutas, né? Mas Nossa, na prática é diferente, né? Porque eu vejo que a gente tem dificuldade de trabalhar, porque eu já sei que quando o aluno vem para comer esse tipo de alimentação, eu sei que talvez ele não vai durar muito tempo, porque, por exemplo, se vem uma mulher para emagrecer e ela vem, eu vou ter que passar carbo baixo para ela, porque não tem como passar uma quantidade de carboidratos para ela ter saciedade, senão ela não emagrece. Aí eu já tenho na cabeça que, tipo, se ela não tiver a mentalidade de querer mudar, né, não vai durar um mês. E é batata, cara. Eu sei com você, mas é batata. Quando eu sim. penso assim, olha, eu vejo o questionário, eu falo, nossa. Porque assim, é muito do ambiente, né, cara? Agora, tocando no assunto aqui do mediatismo, o ambiente da pessoa vai mostrar para a pessoa se ela vai ser fiel ou não na alimentação e no treino, né? Porque, por exemplo, você está lá na dieta, lá, começou a dieta. Aí você chega em casa, abre a geladeira. Desculpa, ninguém é de ferro, entendeu? Se tiver lá um alimento que você sabe que é saboroso, você vai Uhum. acabar uma hora ou outra comendo. Não tem o que fazer, entendeu? Então, eu acredito que o nutricionista ele tem muito mais trabalho do que o médico. Sabe por quê? A pessoa vai emagrecer, ela vai lá no consultório do médico, ele vai o quê? Ele vai prescrever remédio para emagrecer, um anti para baixar a glicemia, e já era, entendeu? E a alimentação vai deixar a pessoa comer mais vezes que ela come. Agora, o nutricionista tem que fazer o quê? Tem que trabalhar em cima do que a pessoa está comendo, em cima do que a pessoa está gastando, e ainda torcer para aquele paciente voltar, né? É. Ei, cara, por exemplo, o ambiente é tão importante, cara, porque eu lembro assim que antigamente minha vida era zoada, cara. Bebia todo final de semana, saía com os amigos, só pensava em festa, essas coisas. Primeira coisa que você tem que mudar, cara, as amizades, cara. Se você só sai com pessoas que só falam de mulher, falam de festa, de bebida, essas coisas, naturalmente você fica assim também. Então você tem que cortar certas amizades e começar a ver qual amizade vai te levar pra frente. Se é uma pessoa que também tá falando de estilo de vida, tá falando de treinar, de estudar, aí é o caminho. Se é isso que você quer, né? E você tocou na questão da faculdade, cara, é muito complicado estágio, cara. Muito complicado.
Porque você vai no hospital, a pessoa tá lá, a maioria da galera lá é diabético, hipertenso e problema renal. Tudo pelo abuso de carboidrato, refinado, tudo mais. Você não pode falar nada, cara. E as dietas é tradicional, é comida de 3 em 3 horas, é um monte de fruta, é marmita cheia de grãos. E assim, é desesperador, cara, porque você tá vendo que a pessoa tá sofrendo e muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu faço tudo certo e não melhoro. Não é, a culpa não é sua, a instrução tá errada, né? O que foi ensinado tá errado e é Você muito complicado falou, mesmo. você chegou a fazer estágio no hospital, no caso, na parte alimentar ali, né? É, nutrição é estágio 1 em 1 ano, é indústria, né, ali na parte da cozinha, um em clínica mesmo, atender as pessoas, que também já é difícil, porque se você começa a falar de low carb, algo do tipo, já não gostam muito. E hospital que é o pior, né, cara, porque é essa coisa, As pessoas estão é doentes no hospital, né? tradicional. E a pessoa está doente no Nossa, hospital, e aí os nutricionistas, eles vão, primeiro, vão dar geleia para a pessoa, né, com nossa, frutose, fruta com cheia de certeza. frutose, né? Então, assim, já está, infelizmente, né? Eu acredito que mais para frente, né, já tem bastante estudo lá fora, que já estão querendo colocar dentro, né, de hospitais essas diretrizes de ter uma alimentação mais ancestral para tratar os Uhum. doentes, porque se for analisar, as maiores doenças estão sendo tratadas com jejum, mais a dieta ancestral, né? A dieta mais natural para o ser humano, entendeu? Então vamos falar aqui de imediatismo ainda, Iago, só dar um salve aqui para a galera, o James, ali o Ricardo, o meu amigo ali também que fazia construir comigo, o Silmar, o Wilson. Bom dia para vocês aí, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, referente, qualquer coisa, a gente responde, tá? Hoje a gente está falando de imediatismo, porque as lives geralmente passam muito rápido, né? Então a gente acaba não falando do tema que a gente quer falar. Então hoje é o quê? Imediatismo. O que é imediatismo? As pessoas querem resultados rápido e acabam sabotando a jornada por não ter paciência, também não ter disciplina, porque se não tem disciplina e constância, que eu sempre falo para a galera, constância é a chave de você continuar, né? Se você está sentindo, você vai sentir a fase de adaptação. Vamos falar da fase de adaptação. A fase de adaptação na dieta carnívora, vamos falar da dieta carnívora, é a parte mais difícil que a galera tá ali, entendeu? Entendendo, porque se você passou a vida inteira, por exemplo, você tem 30 anos, de 30 anos da sua vida você consumiu carboidratos, né, como fonte de energia para o seu corpo. E aí você, na outra semana, você vai comer só gorduras e proteínas. É claro que o seu físico, é claro que o seu intestino ainda não está preparado, porque ele teve toda essa mudança microbiota, né? Você pode falar sobre mais sobre isso, Iago? Sim, as oscilações que tem numa adaptação, né? Primeiro tem a questão do cortisol, né? E as pessoas não entendem, porque os estudos já mostram, pelo menos 3 semanas essa variação de cortisol, porque ele vai impulsionar ali corpos cetônicos, né, e tudo mais. E aí tem essa oscilação, e aí pode gerar insônia, mau humor, né? A pessoa pode ter fome, né? Por exemplo, porque o cortisol aumenta a fome. Então, assim, começa a ter essas oscilações no peso, por exemplo. Muitas vezes a pessoa está treinando e ela, às vezes, está com o mesmo peso. Só que a composição corporal está melhorando e a pessoa, às vezes, fica muito presa na balança, né? Tem a questão da insulina baixa. Essa adaptação assim, é mais a transitória que é mais difícil assim para a pessoa, porque a insulina alta está fazendo você reter líquido. E quando você está com a insulina baixa, você diminui o sódio, começa a excretar o excesso de líquido, e isso gera desidratação. Então a pessoa começa a ter desidratação por falta de água e de sal, que aí tem que aumentar os dois. E aí a pessoa começa a ter nos primeiros dias uma tontura, dor de cabeça, tem aquela impressão que perdeu músculo, né? Mas é água. Então as pessoas ficam não percebem que é uma transição. É isso que É, a gente está falando falando aqui. agora só falando nessa parte aí, é a parte que mais as pessoas têm essa dúvida e também que elas mais desistem é a questão do esvaziamento do glicogênio muscular. Vai ficar murcho, Exatamente. sim. Se você realmente construiu massa muscular, você construiu base sólida de musculatura, se você, quando você perde essa água que você está perdendo, né, tirando os carboidratos, você vai ter músculo ali, que foi construído. Agora, a pessoa não construiu músculo direito, nunca fez uma dieta direito, só comia carboidrato, mas não treinava, não comia proteína direito. Aí, quando perde essa água,
fica vazio e fica sem músculo, aí acha que perdeu o músculo na dieta carnívora, mas não é. Você não construiu o músculo, entendeu? Então é Exato. muito relativo de pessoa para pessoa, entendeu? Só que o esvaziamento vai ter, você vai ficar assim vazio no começo, entendeu? Porque o seu corpo está se passando por uma nova transição, onde a gordura é a fonte de energia, só que ainda o seu corpo ainda não, né, se adaptou a isso. E eu já vi até alguns treinadores falando dessa hipertrofia sarcoplasmática, né, que eles falam, que tem mais água, né, no sarcoplasma, tem mais glicogênio, não sei se, eu não entendo muito. E aí eles falam que muita gente treina de forma errada só para pump. E aí passa uma semana, o pump diminui, parece que você nem treinou direito. Você nem tava treinando, era só inchaço, né? Sim, é inchaço, porque, por exemplo, a pessoa sempre vai treinar com uma refeição de carboidratos, geralmente de ácido glicêmico, né? E aí nessa Uhum. refeição tem sal, tem sódio, que também puxa ali também Também puxa ali além dessa também, água para dentro além do dessa músculo. água para dentro Então, do músculo. Então, automaticamente o que acontece? A pessoa treina, então ela tem esse efeito de irrigação, né? Esse efeito de inchaço muscular, só que é Uhum. temporário, né? Porque depois que você parou o treino, o seu sangue esfriou, você chegou aquela água também, quando você treina, você também perde líquidos, você acaba perdendo esse efeito pump, né? Então muita gente fica nesse efeito pump, mas na verdade, que nem quando eu vou treinar em fase de competição, que não tem nada de carboidrato, eu treino, o pump não vem da mesma forma. Só que o Uhum. sal ajuda bastante na contração muscular. Isso que eu falo pra galera, ó, na carnívora, tá na transição, tá sentindo fraqueza durante o treino, coloca uma pitadinha de sal integral na água e vai tomando. Porque às vezes Uhum. você não está perdendo força, né, você está perdendo força, não é porque você não comeu, é que está faltando o que você falou, os minerais ali, os eletrólitos, entendeu? A maior parte da contração muscular não está no alimento, está nos minerais, né? E a galera, essa questão da água com sal, a galera pega bem até, porque eu lembro na pandemia, quando eu comecei a falar disso, um monte de gente da cidade começou a falar, e via aí, ó, o cara da água com sal aí, ó. A galera viu os benefícios, né? E eu acho que assim, quando você faz a pessoa passar por essa transição, ela começa a ver os benefícios, cara, ela não quer voltar pro que ela fazia antigamente. Porque, cara, a energia melhora. Você pega uma pessoa que vive cansada, chega no final do dia não tem energia pra nada, vive, sei lá, depressiva, testosterona baixa, que hoje é muito Mas isso comum, né? daí já é um dos sintomas da transição. Esse Sim, sim. desânimo, essa fraqueza, é que o seu corpo está passando por uma nova fase, uma nova Aham. fase de uma alimentação nova. Na verdade, não é nova, mas o seu corpo está muito tempo naquela outra alimentação. E aí, quando você entra numa alimentação nova, o seu corpo fica sem entender. E aí tem a questão também dos fungos, né? As pessoas não sabem que no intestino da gente tem milhões de fungos, né? Milhões de bactérias, esses fungos consomem. Se você só consome carboidrato, açúcar, eles só vão querer esse tipo de alimento. Pode ver quando a pessoa é viciada em bolacha recheada, é uma batalha tirar essa pessoa da bolacha recheada do dia para a noite. É A porque pessoa que é alimenta ele. viciada, a pessoa que é viciada em chocolate, que está acostumada toda vez após o almoço comer aquele chocolate, é coisa da microbiota, cara, é do intestino. Então, a primeira coisa que eu passo para os alunos é uma espratização ali, o aluno limpar esse intestino, tentar trazer pelo menos uma nova habitação de bactérias que com boas para ajudar ele nesse processo, porque geralmente ele vai sentir fraqueza, constipação. Muita gente tem constipação, fica 6 dias sem ir no banheiro. E os desejos ficam a cada vez maiores no cérebro, o desejo de comer as coisas que estão fora da dieta. Esse é o maior feedback que eu tenho. Nossa, mas eu estou com vontade disso, mas tem que entender o que é vontade fisiológica do corpo ou vontade de desejo de comer algo. Exatamente. Se a pessoa. Você fala, você está sentindo fome mesmo, você comeria um prato de carne? Uma Um pratada com um monte de quilo carne? de Eu falo, carne. não, Então, fome. exatamente. É que não fala para o pessoal, fala, tá sentindo vontade de comer doce? Faz mais uma refeição de carne ali, coloca uns ovos e come. E se você, após comer essa refeição e você sentir que ainda tá com essa vontade, entendeu? Aí é diferente. Mas dificilmente, depois que você comer uma refeição bem carregada, por exemplo, aí umas 200 gramas de carne bem gorda, uns 4 ovos, e depois que você comer essa refeição, você comer doce e você comer mais um pouquinho de carne, dificilmente, eu na prática, cara, eu sou um atleta, sempre senti fome, entendeu? Dá
passava fome na fase de adaptação, eu comia mais carne, comia mais ovo, colocava manteiga ali no ovo, entendeu? É que as pessoas têm medo da gordura também, né? Então, no Esse é um, começo, né, no começo da dieta, você tem que ter, vai ter que comer gordura sem medo, entendeu? esse é um ponto que eu ia falar. Você está fazendo uma carnívora, e muita gente fala assim, mas já estou 3, 4 meses, não senti energia melhorar, não senti nada. É porque as pessoas que começam a fazer low carb, ela fala, vou abaixar o carboidrato. Só que elas continuam com medo de gordura. E aí eu já peguei gente assim que, paciente assim que a glicemia, já fazia carnívora não sei quantos meses, a glicemia da pessoa estava alta. E eu falei, é cortisol alto, né? Obviamente. Você não tá comendo, você ia ver a pessoa, se ele comia 800 calorias por dia, comia uns 2 bifes ali de carne magra, carne vermelha magra, e ficava nisso, não colocava gordura. E aí tem esse ponto, né? A pessoa, às vezes, muitas vezes tem que adicionar gordura e adicionar bastante, porque ela já não come. E aí Então, os níveis de tá pro alto. em relacionado ao cortisol, cara, eu percebo que você falou da glicemia, a pessoa comendo pouco calorias e a glicemia alta, porque o cortisol alto no seu organismo, ele vai gerar mais glicose, entendeu? Eu percebo Uhum. isso, eu fazia vários testes, né, quando eu ia treinar em jejum, e eu tava lá, a minha glicemia tava, tipo, baixa, né, e aí quando eu ia treinar, porque o treinamento gera um estresse, né, e também gera um aumento de glicose, aí eu saía do treino com uma glicose até alta, né, e pensando, nossa, eu nem comi nada, e treinei, minha glicose aumentou. Daí que eu entendi, né, que a glicose, ela vai, quando está cortisol alto, independente do que seja, o cortisol alto é o quê? O treinamento, aumenta o cortisol, a fome, Uhum. aumenta o cortisol, e Exatamente. vários outros fatores, né, que vai interferir nessa glicemia. Então, a fase de adaptação, o cortisol, ele vai ser o grande aliado para você tentar controlar ele, né? É até, é até engraçado essa parte, porque assim, igual você falou, atividade física é um estresse, aumenta o cortisol e o cortisol é hiperglicêmico. Ele libera açúcar na corrente sanguínea para te dar energia, que vai ativar lá o sistema simpático, te coloca em estado de alerta, adrenalina, noradrenalina e tudo mais. E Ó, assim, é bizarro, porque... vamos só responder aqui Hã? a pergunta da Luana aqui, ó. Ela falou, carnívoro não é dieta da proteína, e sim da gordura. Faz sentido, sim. Tem gente que pergunta ali para mim nas caixinhas, pergunta ali, quanto de proteína você joga? Quanto de proteína eu jogo? Galera, não é dieta da proteína, é dieta da gordura, Exato, entendeu? cara. Não é? Exato. Nossa, a galera é demais nisso, cara. Eu falo para as pessoas, gente, dieta carnívora não é dieta da proteína. Vocês estão errando a mão nisso, É porque inclusive. pelo Que não tem. fato da pessoa pensar, Mas, carnívoro é comer carne, então eles ficam na cabeça, quanto eu vou jogar de proteína? Porque a base da carne é proteína, mas, é. né, não é. Então, aí a pessoa fica fazendo uma alimentação rica em proteínas e pobre em gordura. Eu falo, é aí que vocês estão errando a mão, porque é uma alimentação que tem que ser rica em gordura. Se é baixa em carboidrato, tem que ser rica em gordura. Aí você vai ver a proporção da pessoa é 50 gramas, 50% de proteína e 50 de gordura. Tá pouco. Você tem que diminuir Aí, um pouco a aí aumenta gordura. o cortisol, né? Porque aí fica uma dieta muito proteica. Uma dieta proteica é uma Ex- dieta de restrição, né? Acaba sendo restrição, né? É. E o que eu estava comentando antes é bizarro, porque chegava aqui nas academias, as pessoas falavam assim, não pode treinar em jejum, vai dar hipoglicemia. Dá vontade de falar assim, então pega um medidor de glicose, treina em jejum e vê o que acontece com a tua glicemia. Se ela sobe ou desce. Porque, Vai cara, subir. ela sobe, a glicemia ela sobe. Como que é muito fácil desmentir isso? É só a pessoa mesmo ir lá e testar. Ela não precisa nem Agora a pessoa que treinar, sabia? passa Se ela mal, fizer não uma está cansada. caminhada, se ela fizer uma caminhada ali, ó, e uma meia hora de caminhada já muda a glicose também no sangue. Sim, sim, com certeza. E a pessoa não percebe isso, né? É a pessoa que vai treinar em jejum, ela nunca fez jejum. Já vi pessoas assim, nunca fez jejum. Ah, eu vou treinar jejum amanhã, assim, do nada. Aí ela passa mal, tem tontura. E aí ela culpa o jejum. Mas não, você está sempre com a insulina alta. Num dia do nada você deixou a insulina baixa. A pressão cai. Você sente tontura, você diminui a quantidade de sal ali, por exemplo. E aí você vai passar mal mesmo. Então, até quando você vai fazer exame, por exemplo, a pessoa fica, nossa, tá 12 horas em jejum, você não tá sentindo fome? A gente tá adaptado, né, É, cara? É é bizarro. verdade. Quando se adaptar, é o que eu falo. E aí a pessoa, quando ela entra numa dieta tradicional ali de baixo carbo para emagrecer, ela acaba, além do carbo ficando reduzido, também tem o sal reduzido, que ela fica com medo, assim, né?
Aí eu também tenho que pôr um pouco de sal na dieta, porque senão também o sal vai me inchar, o sal vai me reter, entendeu? E aí vai treinar e quase desmaia, porque tá sem sal no organismo, né? Tá com baixo carbo, a insulina tá lá, né? Aumentando para tentar baixar a glicemia, porque mesmo que você coloca pouquinho carboidrato ali para treinar, você vai ter aumento de insulina, entendeu? Não tem o que fazer. Até Vai. a proteína, né? Tipo, até a dieta carnívora, se ela tem muita proteína, vai aumentar a insulina também. Só que aumenta pouco, mas aumenta sim. Por isso que é ideal você consumir mais gordura na dieta carnívora do que proteína. Porque aí a galera fala, eu estou fazendo dieta carnívora, eu estou tanto tempo em jejum e não tem aumento de cetose, porque está comendo muita proteína. Proteína aumenta a insulina, quebra a cetose. Exatamente. Muita proteína, né? Cara, e jejum é muito interessante para quem tem resistência insulínica, né, cara? Quem é diabético. Porque assim, não existe ferramenta melhor do que melhorar a sensibilidade de insulina do que jejum, cara. Eu considero assim até melhor que atividade física, inclusive. Musculação é muito bom para sensibilidade à insulina, mas jejum, assim, você dá um descanso pro seu pâncreas, né, cara? As pessoas. E muitas vezes só de você dar esse descanso a pessoa já começa a ver melhora. E a pessoa o dia inteiro comendo, cara. Nossa, o comum hoje é muito triste, cara, muito triste, porque enfiaram realmente na cabeça da população que tem que comer o tempo todo. E tá todo É, mundo ficando doente por causa disso. E é só você falar pra pessoa. As pessoas que estão ficando doentes, você está vendo, elas estão fazendo jejum ou comendo o tempo todo. E aí você vem falar que jejum faz mal, por exemplo. É complicado, cara. E é difícil tirar da cabeça das pessoas porque é vários anos, né? E vem de órgãos de saúde, toda aquela manipulação. Para tirar da cabeça da pessoa é difícil. Para falar para a pessoa que gordura animal não faz mal, é complicado, cara. é Só que eu sempre complicado. uso o exemplo, assim. Eles falam colesterol infarta. Tá, mas metade que infarta é colesterol alto e a outra metade é colesterol baixo. Então qual que é a solução aí? Isso está mostrando que colesterol não é a causa, é a inflamação. É, E é difícil fosse tirar da cabeça, realmente, cara. né, se realmente o colesterol fosse o inimigo mesmo, se fosse o fator principal para o infarto, as pessoas que infartam com colesterol baixo, lá de cento e pouco, não era, né? Então, quer dizer, as pessoas infartam tanto com alto, tanto com baixo, mas porque não é o marcador do colesterol, é o que tem por trás dele que está fazendo aumentar essas placas ali, né, de gordura no sangue, entendeu? Mas o que é? A pessoa não vai investigar os triglicíridos. A pessoa está com colesterol lá abaixo, o HDL bom, tudo, mas o triglicírio está lá 150, 200. Sim, e nessa transição é interessante até que a pessoa não fica. Tem muita gente que tem, cara, tem uma tara por fazer exame todo mês que é absurdo, cara. E eu falo assim, cara, é bizarro. Eu falo, espera, dá uns 4, 6 meses, porque vai ter oscilações. Colesterol, já vi gente assim que em um mês de dieta carnívora o colesterol vai lá para 400, 400 e pouco. Ela vai fazer 2, 3 meses depois de novo o exame, tá lá em 300, 320. Então vai subir um pouco, depois vai descer, vai ter essas oscilações. É a mesma coisa na academia, cara. As pessoas começam ali o treino, começam a consultoria, no primeiro mês já quer fazer avaliação física, né? Já quer mudança rápida, Uhum. né? A mesma coisa ali no colesterol. Ontem tinha uma pergunta do cara ali falando, ele falou, ó, fiz 4 meses de carnívora, me adaptei bem, me senti bem, só que eu parei porque meu colesterol estava alto. Então, o É, seu corpo ainda não deu tempo de se adaptar a metabolizar esse colesterol, entendeu? Não sei se você viu o Medeiros agora lá, o maratonista. Ele fez uma prova bem longa, acho que 160 quilômetros em jejum, tal, fazendo a carnívora, comendo alto, bem alto em gordura. E aí, após o treinamento, a nutricionista lá começou a fazer várias medidas, né? Teve medida de cetose, medida do colesterol. E na medida do colesterol, incrível que pareça, abaixou. Então, durante esse treinamento intenso, por isso que as pessoas não dão valor para o treino. O treino intenso faz aumentar esse gasto do ácido graxo no corpo e puxa também esse colesterol. Então, o treinamento faz sim também abaixar o colesterol, só que tem que ter o tempo de adaptação, né? Para o colesterol estabilizar todos os marcadores. Exames, eu acredito que a pessoa tem que fazer a cada 4 meses, 5 meses. 4 meses de dieta, eu ainda acho que é pouco. é. Não, esses check-up aí, a pessoa fazer uma vez no ano, 2 vezes no ano, tá mais do que suficiente. Se a pessoa tem um problema muito específico, aí tudo bem se acompanhar, fazer com mais frequência, tipo, Porque uma doença autoimune, algo, é o né? mediatismo, é o tema que a gente está falando hoje. Agora, a galera que entrou agora, o tema de hoje da live é imediatismo da dieta carnívora. Quero resultados rápidos e mágicos.
Aí eu faço um mês de consultoria, não consigo o resultado, eu paro. Eu faço 3 meses com nutricionista, eu vou lá, não mudei muito, eu paro. Eu faço exame de sangue, depois de 2 meses, aumentou, meu Deus, eu vou parar. Então, que nem você falou, Iago, exames é uma vez por ano. Por exemplo, você fez uma vez por ano, no outro ano você viu que deu umas alteradas bem diferentes, é claro que você tem que investigar. Mas em um ano de dieta, muita coisa acontece. Você melhora marcadores de várias coisas. Não é em 2 meses que você vai melhorar. Até diabetes. Nenhum diabético vai melhorar em 2, 3 meses. Né? Exatamente. Não, a galera do diabetes consegue remissão, inclusive, porque eu vejo muita gente diabética aplicando insulina, eu fico, cara, é reversível essa porra. Só que a orientação tá errada. Como você quer tratar uma doença que é excesso de insulina dando mais insulina? Não trata, né? Não trata, Você tá dando fica, uma pancada no pâncreas ainda, né? a doença é progressiva, ela vai ali, daqui a pouco você começa a ter problema na visão, aquele machucado ali não cicatriza, tem que ter amputação ali, começa a afetar o rim. Diabetes é foda, eu assim, eu considero a pior doença, porque infarto, por exemplo, pessoa dá de uma vez, tudo mais. Só que a diabetes ela é muito progressiva, cara, ela vai matando as pessoas aos poucos. E é muito triste isso, cara. A pessoa já começa o sono, a energia, essa questão de não cicatrizar direito, problema no rim, vai matando a pessoa aos poucos. Aí daqui a pouco tem um infarto, porque as pessoas não param para pensar que a gente estava falando do colesterol. A principal causa de infarto, a principal, esmagadora maioria, é glicemia alta, resistência insulínica, é diabetes, é o que mais aumenta o fator de risco cardiovascular. E as pessoas estão com medo de gordura, cara. E é o excesso de carboidrato que está causando isso. O E o que traz estresse, é o excesso de inclusive. carboidratos. Não tem o que fazer, né? Exatamente. E isso que eu falo, às vezes, né, que nem a gente está falando da diabetes, essa doença, cara, elas têm aumentado nos últimos 20 anos muito grande, por conta do quê? Do excesso de conforto. Aí eu entro mais nesse assunto, porque cada vez que eu estudo esse assunto, eu vejo que realmente é isso que traz, porque a pessoa não vai para o mercado comprar comida. A pessoa chega em casa do trabalho, que ela já fica sentada, às vezes, o dia inteiro no escritório, ou até mesmo, né, fazendo, mas ninguém é totalmente ativo. Hoje em dia a gente não é ativo, até eu falo comigo mesmo, que nem eu trabalho, sentado, depois eu vou para academia, treino, mas se for ver, eu faço poucas atividades. Eu me Uhum. considero, eu sou atleta de alta performance, mas eu considero um sedentário leve, porque as pessoas não, antigamente o pessoal eles plantavam, eles andavam muito atrás do alimento, né? Então, quer dizer, passava muita escassez sem comer, passava bastante tempo sem comer. E quando comia, não ia comer bolacha recheada, não comia açúcar, não bebia, né? Então, quer dizer, toda essa modernidade, desse conforto em excesso, está trazendo cada vez aumentar esses marcadores aí, Sim, né? e tem um livro interessante. Eu não li ainda, li só o começo, mas ele fala de algumas coisas que eu já sabia. É um livro que chama Dopamina, o excesso de É prazer. isso aí. Tá- Cara, ele é muito legal porque esse assunto é importante porque assim, a pessoa que está muito viciada em conforto, aquele busca por conforto, né, dopamina o tempo todo, ela começa a perder prazer por coisas simples da vida. Porque o sistema de recompensa dela de prazer está muito alto. E aí, então, por exemplo, a pessoa que está acostumada a só comer farinha, tomar refrigerante, comer coisas hiperpalatáveis, na hora que ela come, sei lá, uma carne, uma fruta, ela não sente Não prazer. sente. Porque o sistema de recompensa está muito alto. A pessoa, ela, viciada em pornografia, só come porcaria, conforto o tempo todo. É pizza, é McDonald's, é conforto o tempo todo. Então, quando ela pega algo que não é tão prazeroso assim, igual nesse excesso de prazer, ela não sente esse prazer. Então, o livro fala exatamente isso. O excesso de prazer está, inclusive, tirando o prazer da vida das pessoas, com coisas simples. É Tira... exatamente isso, cara. É uma coisa muito forte, porque as pessoas elas sempre têm uma desculpa para ter esse excesso de conforto. Por exemplo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, tá, chegou cansado e tal. Aí fala, hoje eu mereço, vai, porque fiz a dieta a semana inteira, hoje eu mereço, vou comprar uma pizza aqui, vou ver um filme, eu mereço. Beleza, aí no outro dia, aí isso é na sexta. Aí no sábado, hoje é sábado também, eu mereço, acho que vou comer um bolo, vou fazer um bolo. Aí eu mereço na sexta, eu mereço no É, sábado, e no domingo sobrou o quê? Eu não vou treinar, não vou fazer caminhada, não. Eu vou lá no shopping, aí chega no shopping, mais um lanche.
Então aí eu mereço É, sexta, eu mereço sábado, eu mereço domingo, e aí segunda-feira não consegue mais voltar para dieta, e aí vai esse mereço, e aí que causa isso aí. Esse, esse não tem mais vontade, não existe mais prazer em ter comer o alimento, para comer um exato. alimento, né, natural. A galera que eu vejo aqui, que eu acompanho, eu não faço, né? Mas eu vejo a galera do CrossFit, né? É a galera eu faço atividade física para comer mesmo, como se mudasse alguma coisa. Então a pessoa, Eu cara, treino já fui, para minha comer, namorada, né? Acreditado, eu treino é, para comer, né? exato. A minha namorada, ela já fez algumas vezes lá, provas, lá, essas coisas do CrossFit daqui. E, cara, você ia ver o café da manhã, o pré-treino das pessoas, era um monte de pão, de rosca, de um monte de coisa e um monte de alimento processado ali. E depois do treino, a pessoa saía do box do CrossFit, e tinha uma padaria ali de frente. Ela ia lá, comprava uma Heineken, voltava pro box e tomava. Falei, mano, tá adiantando? Que porra tá adiantando? Não tá adiantando nada. É que É eu bizarro. falo pra galera, ó. Eu falo assim pra galera da consultoria. Para mim, particularmente, não existe refeição livre. Refeição livre é para você desconectar alguma coisa da sua cabeça, porque eu não vejo que traz benefício a refeição livre, entendeu? Exatamente. Entende? Os atletas falam, um benefício metabólico. Não, não tem. É mais de cabeça. Eu sou atleta, eu sei como que é. Esse negócio de falar, não, que vou fazer uma refeição livre, vai me encher, vou estar mais denso. Não, é mental isso aí. Você quer comer, e aí você colocou a desculpa da refeição livre. Porque se você faz a dieta certinho, não precisa de refeição livre, entendeu? Sim. É pra mente, é pra. E eu, Que nem você falou, é, né? Você estava falando, a pessoa não tem prazer na dieta a semana inteira, é frango, e arroz puro, é batata é, pura, é frango com brócolis, né? Ou só clara de ovo. É claro que vai chegar no final de semana desesperado, querendo comer algo, né, mais palatável para a cabeça. Entendeu? e eu já fui um dos que defendeu isso, hein, cara, no começo, assim, da faculdade de refeição livre. E eu Não, eu ficava, também, nossa, cara, né? Eu também, assim, quando eu era no começo da fase de atleta, porque os treinadores passavam, ó, faz o refeed agora para dar uma carregada no físico, amanhã você vai treinar melhor. De fato, você treina um pouco melhor, mas o que mais impacta nessa livro, cara, é o pós, particularmente para mim. Porque no outro dia, uhum, para voltar, tipo assim, a minha fome é outra, fica a fome descontrolada, irritado, porque aí você pensa, nossa, agora tem que fazer mais 5 dias da dieta para depois chegar ao final de semana. Então ficava uma prisão. A galera fala, mas você faz dieta, esse negócio aí é ser, como se fala, escravo da comida. Não, você é escravo da refeição livre, então. Todo mundo, se for ver que faz as dietas normais, são escravos da comida. Fica esperando a hora para comer um chocolate, fica esperando a hora para comer uma pizza. Você é escravo da comida. E na carnívora você não é exato, escravo, porque você come quando dá fome, né? é, Não vira escravo, você tem liberdade, entendeu? exatamente. Eu já, nossa, é bizarro, porque eu já defendi isso, cara. A pessoa fica esperando comida o tempo todo, né? A pessoa fica, que hora que eu vou comer aquilo para matar minha fome? Que tô ansioso para chegar o dia da refeição livre. Você começa a criar uma relação ruim com a comida, inclusive, cara. Porque isso não é. As pessoas têm que entender assim, exceções, tudo bem, eu falo para as pessoas assim. Exceção é uma coisa, regra é outra. Então, você comer todo dia, todo final de semana uma pizza não é exceção, né? É Não. uma regra. Toda semana você tem que comer. Então, eu tento fazer a pessoa entender assim, igual a gente tá falando de ambiente. Claro, é importante você modular seu ambiente, você não ter em casa e tudo mais. Só que às vezes é importante você também para adquirir, eu penso dessa forma, você adquirir um autocontrole, você sair para comer alguma coisa com as pessoas e você dizer não, inclusive. Que você começa a ter esse autocontrole, você começa a aprender a dizer não. É exatamente Porque se isso. sempre eu falo sim, vamos comer pizza, vamos. Vamos tomar refrigerante, vamos. Mesmo que as pessoas critiquem, cara, aprenda a falar não. Isso é inclusive importante É, também. o sucesso do processo da dieta e para você ter sucesso na dieta, no treinamento em si, é você aprender a falar não, cara. Eu falo assim para os alunos, ó, me chamaram para uma festa e só tem comida. Tá, mas a prioridade é sua ou é das pessoas? O objetivo é seu e não é das pessoas. Você pode simplesmente falar, eu dou minha opinião, fala assim, ó, eu vou para a festa, mas eu vou poder comer só isso aqui que é da dentro da minha dieta. Eu não vou porque não tem nada, mas beleza. Ou eu vou, não como nada, me divirto com as pessoas, converso, né? Não fico só em social, porque as pessoas elas são reféns, elas colocam isso como desculpa. Mas Uhum. é que lá todo mundo vai comer e fica chato. Então, fica Exatamente. chato para você errar. Se você é seu objetivo não é das pessoas, eles não estão fazendo a dieta, então para eles tanto faz se você come ou não, entendeu? É o seu objetivo. É a minha opinião. Eu nunca falo para você, não, vai lá, é desfeita, eu falo, ó, minha opinião é essa. O seu objetivo é esse, não é?
você é seu objetivo, você tem que aprender a dizer não. Porque é em tudo na vida, cara. Se você aprende a dizer não para um trabalho, se você for muito trouxa, por exemplo, num trabalho, e não falar não nem pro seu patrão, se o patrão falar, você pode vir trabalhar agora, depois do horário? Ah, posso. Aí chega semana É, que vem, ô, você pode vir domingo trabalhar? Ah, tá bom. Entendeu? Se você nunca falar não pro seu patrão, você sempre vai ser trouxa e vai sempre fazer as coisas que não estão no seu objetivo. Então você tem que aprender a falar não, né, no momento certo, porque o não também vai dar um nível de superioridade bom para você. A pessoa pensa, nossa, eu não vou chamar ele porque ele já trabalhou sábado, então é uma pessoa que trabalha direitinho. Não vou chamar outro. Aí ele vai buscar outro que vai falar sim. Mesma coisa na dieta. Se a pessoa chama toda final de semana para comer pizza, não. Vou chamar o Thiago que ele está em preparação para o campeonato, objetivo. Ô, Thiago, vai ter uma festa aqui, cara, mas vai ter só pizza, não sei se seria bom você vir e tal. Não, eu vou acompanhar vocês aí, eu como antes. Olha a diferença. Então, as pessoas que gostam de você, de verdade, as pessoas vão entender o seu lado, entendeu? tem. Eu falo isso exatamente assim. Se você começa a se expor a esses ambientes e as pessoas, com o tempo, elas não aceitam, talvez não sejam pessoas para você andar junto, né? Porque geralmente as pessoas começam a aceitar, falar, eu sei que você não come isso, e tudo mais. E não impede também você de ir no lugar, sei lá, você vai comer uma pizza com os amigos. Procura, sei lá, se tem uma porção de carne, alguma coisa, ou janta antes. É igual você falou, não é fazer desfeita. Você tá lá para socializar. É importante que você coma para isso. Você precisa comer para socializar. Não é importante você estar ali com as pessoas conversando. Sempre tem que rodear em volta da comida. Então, comida serve para tudo. Você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. Sei lá, fez atividade física, tem que comer. Faz não sei o que, tem. Tudo é comida. Tudo é em volta de comida. Brigou, tá triste, vai comer. Ah, É fez as pazes, tá feliz, vai comer. tudo é comida, cara. Tudo, tudo, tudo é desculpa. Mas eu falo, é um ambiente, né, cara? Se você modelar seu ambiente e assim, principalmente pensar em você. Por exemplo, se o objetivo é aumentar a massa muscular, vai atrás desse objetivo, vai treinar. Aquele amigo que fala, ah, mano, vamos comigo lá, vamos dar um rolê, não vamos treinar não. Hoje é sábado, não, hoje tem que treinar, tem meu treino de perna, tem meu treino de braço. Eu tô no emagrecimento, a mulher tá em emagrecimento, aí os amigos chamam, vamos pro rodízio. E aí dentro do rodízio, você tem que pensar assim, o que tem lá no rodízio? Ah, tem opção de carne, tem opção de massa, então fica na carne. Igual quando eu vou pro rodízio com a minha família, eu como as carnes, eles comem o que eles gostam, eu como a carne, pronto. E aí tá todo mundo feliz, entendeu? Se eu vou para um aniversário ou se eu vou para uma festa de fim de ano com a minha família, eu como dentro do que tem para mim. Se não tem, eu compro para mim comer e como lá com eles e converso e não mudou nada. No começo era mais difícil, eles não entendiam, né? Mas depois do tempo que eles veem que eu sou atleta, que eu tenho sempre um objetivo, e que isso não impactou, não mudou minha personalidade, não fui chato com ninguém em relação à comida, é isso que é difícil também para a galera. Que, por exemplo, no começo a galera às vezes vai para um lugar que tem comida que acaba afetando um pouco ali o psicológico, ficam de mau humor, aí as pessoas têm uma visão errada da pessoa. Pô, o cara vem aqui, ó, não come nada, fica nessa dieta de louca, aí ainda fica de mau humor, entendeu? Aí as pessoas começam a ter raiva da dieta por causa disso. Mas o que eu vejo geralmente não é a gente que tá fazendo esse estilo alimentar que fica enchendo o saco dos outros, né? É os É outros que enchem sempre quem tá por fora. É É, sempre quem fala, cara, ah, nada a ver. O negócio é comer é isso uma aqui, vez só, uma isso é vez muito só. restritivo, Só e um pedacinho, radical, não. é só um pedacinho aqui, cara, vai fazer mal. A questão é realmente isso aqui, ó. Eu, como atleta, falo, um pedacinho não vai impactar no físico, não vai Sim, impactar na sua vida. Por exemplo, não vai impactar se você comer um pedaço de bolo e depois no outro dia treinar. O problema é o psicológico. Você vai é o colocar de novo o mental. gatilho, é o mental, entendeu? Dificilmente a Exatamente. pessoa que come um pedaço vai querer só um pedaço, ela vai querer mais um pedaço depois, mais. Ah, agora eu já comi menos, já. Agora que eu já comi o bolo, foda-se, eu vou comer o resto, entendeu? Essa é a questão. É o controle. É o descontrole depois. Não é um pedaço do bolo, não é uma fatia de pizza. É o descontrole mental. Inclusive, para mim, é cortar total, porque eu era desse jeito. Hoje, até se eu comer um pedaço assim, eu consigo me controlar. Mas eu, inclusive, quando eu estava nessa transição de comer mais de forma saudável, inclusive na pandemia, eu estava aqui na casa dos meus pais. Meu pai é padeiro. Então, assim, eu sempre usava desculpa. Ah, eu tomei refrigerante hoje, então já vou chutar o É, balde e comer aqui mesmo. E comia tudo, cara. E assim, aí era difícil voltar depois, porque aí no outro dia eu falava, só mais um dia. Aí chegava no dia só mais hoje, final de semana. E, cara, você começa a não fazer o bagulho. É triste, cara. exatamente, né? Que eu
tô vendo aqui a frase imediatismo aqui, ó. O seu futuro saudável agradece as escolhas difíceis que você faz hoje. Então, às vezes é difícil para você dizer não, né? Nós estamos falando aqui de falar não para sair, para comer. Às vezes é difícil de você dizer não para as pessoas da sua família, mas o que vai trazer o futuro saudável para quem está buscando saúde, longevidade, é aprender a dizer não também, em certos Uhum. momentos, entendeu? Não também virar um cara da tribo, igual o pessoal da tribo vegana, que eles acham que tudo é só do jeito que eles querem, e se você não faz o que É, eles querem, você está excluído. Isso aí não, né, galera? Mas a relação do imediatismo que nós estamos falando aqui para finalizar a live é que você tem que esperar o tempo certo, né? Não ficam fazendo exame, começou a dieta. Parece que a pessoa começa a fazer dieta, cara, e acha que tá doente, né? é. Não, e a pessoa, inclusive, não sabe respeitar os sinais do corpo. A gente sempre fala disso aqui, aprender a escutar os sinais do corpo. Então, cara, me dá, nossa, até um pouco de raiva, porque assim, a pessoa, eu tô sentindo não sei o que, meu intestino não funciona, tô sentindo tontura, não consigo concentrar e tudo mais. Então eu vou fazer um exame para saber se tem algum problema. Aí o exame dá, sei lá, valores normais, né, não ideais, que a gente sabe, né? Dá valores normais, o médico falou que tá tudo bem. Eu fico tipo, cara, você precisa esperar um exame para saber se você tem que mudar ou não. O teu corpo tá te mostrando, já não importa para você. Tipo, você tá se É, sentindo mal e se o exame der normal, você não vai mudar, então você vai continuar se sentindo mal. É loucura demais, cara. A pessoa também tá presa num valor, num número de exame, é. né? A pessoa leva anos, né? Anos para adoecer, não é dias, não é do dia para noite. E aí ela acha que ainda quer se curar em uma semana, Exato, cara. em um mês, Exato. né? Em 2 meses. Então, Pode ser que você tenha benefícios em um mês, só que não vai resolver tudo que você construiu de ruim ao longo dos anos. Tem coisa que tem que ter mais paciência. Se a pessoa tem uma doença autoimune, cara, vai demorar, cara. Não tem para onde correr. é isso aí. Manda uma mensagem para a galera aí em relação ao mediatismo e o que você pode passar para as pessoas aí. Dá sua dica aí como nutricionista para as pessoas que estão na estratégia carnívora, na dieta carnívora ou na cetogênica ou qualquer outra dieta aí que querem resultados imediatos. Cara, persistência, sempre, persistência. Se você não está vendo resultado, tenta focar no que, o profissional, ele está tentando ter a melhor abordagem para você. Então, tenta seguir por um tempo, porque eu vejo muitas pessoas assim, cara, inclusive na minha caixinha de pergunta, muita gente assim, eu fui no médico, ele passou tal, tal, ou no nutricionista, ele passou tal, tal coisa, e você acha que tá certo? Porra, se você não confia no profissional que você tá se consultando, por que que você continua nele, cara? Então, assim, você tem que ter persistência. O cara te passou um plano, faz ali por 3 meses. Igual a gente falou, a dica que eu dou é busca mudar o ambiente, inclusive. Então, se na tua casa você, sei lá, uma mulher vai fazer uma dieta e mora com o marido, tenta puxar ele junto e modular o ambiente da sua casa, inclusive. Porque é igual você falou, o ambiente acaba mudando tudo o jogo. Porque se o cara não vai fazer, ele tem um monte de porcaria em casa, em algum momento você vai ceder para isso. Então, assim, a dica principal que eu dou é modular o ambiente, né? Isso vai fazer ser mais sustentável e ter uma adesão maior a isso a longo prazo. E confiar no profissional que você está contratando, e dar o tempo, Exato. né? Porque assim, que nem eu falo, a galera fica escutando muitas vozes da mente e a internet, né, cara? Fica ali, aí vê o resultado de outro ali que às vezes nem É, começou agora, já fica, eu acho que eu vou fazer com esse treinador, fazer com esse nutricionista, né? Gente, não se muda do profissional em 3 meses, às vezes demora até um ano para aquele profissional ele conhecer seu metabolismo, conhecer a sua forma de treinar, a sua forma de se alimentar. Então, esse conjunto que faz a diferença, entendeu? Então, tenta contratar um que você tenha confiança e você seja fiel, né? Porque o que eu vejo é muito essa mudança, cara. Um mês tá com um treinador, passa outro mês contrata outro, aí faz mentoria com outro nutricionista. E aí não faz nada certo, porque fica só não mudando. faz nada, cara. Porque ele vai num nutricionista que trabalha com carnívora, aí a pessoa faz por 2 semanas, mas o outro que também é carnívoro falou que é diferente esse processo aqui, então eu já vou mudar. E aí a pessoa acaba não fazendo nada, sai da dieta e não dá certo mesmo, né? E a maioria Cada do um tem pessoal que está fazendo a dieta sua opinião. carnívora que eu vejo, desculpa te interromper, Não, a maioria do beleza. pessoal a maioria do pessoal da carnívora que eu vejo que está fazendo,
é diferente do pessoal que faz a dieta carboidrato. O pessoal até que faz dieta carboidrato, eles procuram mais profissionais para fazer, né? Ou alguém que já está na prática fazendo um tempo. Eles estão muito das vozes da internet, escutando muita live, escutando muito vídeo e fazendo por conta própria. E aí tem os colateral, não sabe de onde que é, aí vai ver o outro falando do colateral que melhorou, aí faz de diferente. E cada metabolismo vai reagir de uma forma. Não adianta, não é igual para todo mundo. Vai ser o mesmo processo? Vai, de adaptação. Mas cada um é de um jeito, entendeu? Então tem muita gente Exato. fazendo por conta própria, aí depois tem os colateral e culpa a dieta pelo que ela faz. Mas não é, porque você está tentando fazer com as vozes do além. Pois é, tem gente que, por exemplo, come carne gorda e fica bem, cara. Tem gente que vai precisar um pouco mais de gordura. Não vai ser só comer carne gorda. Ou Se até dá mesmo o, nem tirar um pouco no começo, não ser a- muito alta a gordura, até o corpo tirar, adaptar. Que nem às todo vezes intestino, tirar, às né, vezes vai estar colocar mais. adaptado, né? Exatamente. Exatamente. A pessoa ter diarreia no começo, ela estranha, fala, calma, vai com calma. Teu corpo, teu metabolismo está se adaptando, está tirando o excesso de líquido, vai ter uma adaptação na microbiota. Então, tem que ter paciência, gente, não tem jeito. Se você quer ter sucesso em qualquer estratégia, a gente não está falando só de carnívoro, não. É, dieta alto carboidrato, baixa, cetogênica, enfim, paleo, é a persistência. Você tem que ter paciência. Então, esse é o mental que as pessoas têm que ter hoje em dia, né? Perfeito, Thiago. Obrigado aí, né, por ter cedido o seu tempo aí no domingo. Você E também. falamos bem aqui desse tema. É até bom a gente abordar esse tema aí, falar bem específico, porque ficou bem claro para a galera, né? Então a gente não ficou só falando nos fala assim o que aconteceu, deixou de acontecer. A gente ficou basicamente falando desse tema aqui. E a gente sempre vai ficar abordando um tema diferente, entendeu? Para a galera entender um pouco mais que é um estilo. Na verdade, não fala que é dieta carnívora, é uma dieta, é um estilo de vida. Enquanto, Hum. como você, se você encarar isso como estilo de vida para a sua vida, vai ser automático. Agora, se colocar na sua cabeça dieta, dieta lembra restrição. Você fica com uma data, até quando eu vou fazer essa dieta, né? Exatamente. É o que as pessoas mais fazem que falham, né? É tratar como dieta, porque tem que emagrecer até o carnaval. Aí depois do carnaval começa a encher o cu de cachaça, de lixo de novo, e aí não dá certo, né? É prazo de validade, né? Deixou minha amiga, a live vai ficar gravada aqui, galera. E tamo junto aí, ótimo domingo para vocês. Um abraço, Thiago. Fica com Deus. Abraço, com Deus também.